Pare. Antes de falar com ela novamente, ouça isso. Quando você dá espaço de verdade a uma mulher, uma de duas coisas acontece. Ela se afasta ou revida bruscamente. Nos próximos minutos, vou detalhar os 7 motivos pelos quais ela volta quando você finalmente para de persegui-la, para que você não estrague tudo com um movimento carente. Primeiro, vácuos emocionais desencadeiam repetições emocionais. Quando você desaparece da vida de uma garota, algo estranho começa a acontecer na mente dela. É como se você tivesse deixado um buraco para trás, um vácuo emocional. E a natureza odeia vácuo. Então, o que o cérebro dela faz? Ele o preenche com você. Ela começa a repetir momentos aleatórios. Uma piada boba que você fez, aquela coisa que você disse em uma nota de voz, o jeito que você olhou para ela quando ela disse algo bobo. Não porque importassem tanto no momento, mas porque agora não há nada de novo chegando. Então, o cérebro puxa do arquivo. É aqui que o jogo se torna psicológico. O cérebro fica obcecado por coisas que nunca resolveu completamente. Se ela não te descobriu, se ela nunca te rotulou completamente, se ela sentiu algo, mas nunca teve tempo de explicar para si mesma, isso fica gravado. Você se torna aquela aba aberta na mente dela que ela nunca fechou. E quanto mais ela tenta ignorar, mais alto o som toca ao fundo. Ela estará no brunch com as amigas sorrindo, acenando com a cabeça, fingindo ouvir enquanto mentalmente repassa a última vez que você se afastou. Essa é a armadilha. E ela caiu nela de bom grado. Veja, a maioria dos caras corre atrás. Eles tentam consertar a distância. Você não conseguiu. Você deixou isso acontecer. E esse silêncio não é vazio. Está trabalhando horas extras para você. Ela começa a se perguntar: por que ele parou? Eu estraguei tudo? Eu não fui o suficiente? Ele perdeu o interesse? Cada pergunta é um investimento. Cada pensamento queima mais energia, e tudo isso leva a um resultado: a repetição emocional. E quando uma garota não consegue rotular claramente o que você foi para ela, ela continuará voltando até que seu cérebro consiga. É por isso que você não sente o silêncio. Você não explica. Você não acalma a confusão dela. A confusão dela é sua alavanca. Ela mantém você vivo no sistema dela. Agora, aqui está uma regra que quero que você lembre pelo resto da vida. Quando você discorda com o mistério, o cérebro dela começa a seduzir você. Ela se lembra de você como mais atraente do que era, mais dominante, mais engraçado, porque agora a mente dela precisa reconstruí-lo a partir da memória. E a memória é influenciada pela emoção. Então sim, ela vai voltar, mas não porque sentiu sua falta, porque o silêncio a desafiou. E esse é um tipo diferente de poder. É o tipo que a faz sentir que precisa reconquistar você, mesmo que tenha sido ela quem se afastou. Agora você vê como a repetição emocional é perigosa. Faz com que ela sinta que está te perseguindo só para ter paz novamente. 2. A escassez cria valor e perguntas. Da mesma forma, quando você se torna escasso, algo primitivo começa a acontecer na percepção dela sobre você. A maioria dos caras está sempre por perto, sempre respondendo, sempre disponível. Eles se tornam baratos, familiares, previsíveis, e a previsibilidade mata a curiosidade, mata a fome. Mas quando você não está constantemente alimentando a atenção dela, quando de repente você se torna mais difícil de alcançar, menos presente, menos reativo, o cérebro dela não apenas percebe, como entra em pânico. Psicologicamente, isso está ligado à teoria da reatância. Os humanos têm uma forte reação emocional quando sentem que estão perdendo o acesso a algo que já tiveram. Isso cria um pico no desejo, porque o acesso a você diminuiu. É por isso que a verdadeira escassez não é sobre fingir. É sobre viver uma vida que naturalmente limita sua disponibilidade. Quando seu tempo é escasso, sua atenção se torna uma recompensa. E a mente dela começa a fazer as perguntas que a deixam obcecada. Por que ele parou de mandar mensagens? Ele está saindo com outra pessoa? Eu estraguei alguma coisa? Ele era realmente valioso e eu não vi? Essas perguntas são o vírus. Uma vez que entram na mente dela, elas entram em loop. E com cada loop, o seu valor aumenta porque agora você não é mais apenas o cara com quem ela conversou. Você é o cara que ela não consegue alcançar. Aquele que ela não consegue ler. Aquele que não precisa estar lá para ser lembrado. E agora eu quero que você me ouça com atenção. Se ela sabe exatamente onde está com você,
Ela para de pensar em você. A escassez cria um espaço em branco. E quanto mais confiante você estiver em não se apressar para preenchê-lo, maior a probabilidade de ela preenchê-lo com curiosidade. E a curiosidade é uma cola emocional. Uma vez que está em você, ela gruda. Você se torna o enigma que ela não consegue parar de tentar resolver. Não porque você disse algo especial, mas porque você parou de dizer qualquer coisa. É isso que a escassez realmente faz. Ela te tira da vista dela e te planta fundo em sua psique. Terceiro, você para de alimentar o ego dela. Ela fica com fome. Você já percebeu como quando você está constantemente mandando mensagens para ela, reagindo a cada história, respondendo em 2 segundos, dando pequenos elogios aqui e ali, ela simplesmente fica mais fria. Tipo, quanto mais você está nela, menos ela parece se importar. Aqui está o que realmente está acontecendo. Você está enchendo o ego dela como um tanque de gasolina. Cada resposta, cada isso e você está linda nesse vestido. Cada mensagem de bom dia é combustível. Ela não pediu. Você continuou mandando e ela se acostumou. Não porque ela gostasse tanto de você, mas porque você estava fazendo ela se sentir como se fosse a pessoa certa. Agora, aqui está o soco na garganta que a maioria dos caras não sente. Ela não sente sua falta. Ela sente falta da sensação que tinha perto de você. Aquela sensação de ser desejada, admirada, até mesmo amada. Então, quando você para de mandar mensagens, para de responder rápido, para de dar esses pequenos incentivos ao ego, ela não diz, ah, não, sinto falta dele. O cérebro dela diz, espera aí, para onde foi esse poder? É aí que a coceira começa. Ela posta uma selfie que geralmente gera uma reação sua. Nada. Ela menciona um cara no story, na esperança de provocar uma mensagem de ciúmes. Ainda nada. Agora ela está pensando, será que ele seguiu em frente? Ele está com alguém mais gostosa? Eu não fui o suficiente? E bum! A mesma garota que tinha a vantagem começa a entrar em parafuso. Tire aquilo em que alguém nem percebeu que era viciado, e você vai vê-lo rastejar de volta só para sentir o gosto. Quer saber uma verdade suja? É isso que a escassez realmente faz. Ela te tira da vista dela e te planta fundo em sua psique. Terceiro, você para de alimentar o ego dela. Ela fica com fome. Você já percebeu como quando você está constantemente mandando mensagens para ela, reagindo a cada história, respondendo em 2 segundos, dando pequenos elogios aqui e ali, ela simplesmente fica mais fria. Tipo, quanto mais você está nela, menos ela parece se importar. Aqui está o que realmente está acontecendo. Você está enchendo o ego dela como um tanque de gasolina. Cada resposta, cada isso e você está linda nesse vestido. Cada mensagem de bom dia é combustível. Ela não pediu. Você continuou mandando e ela se acostumou. Não porque ela gostasse tanto de você, mas porque você estava fazendo ela se sentir como se fosse a pessoa certa. Agora, aqui está o soco na garganta que a maioria dos caras não sente. Ela não sente sua falta. Ela sente falta da sensação que tinha perto de você. Aquela sensação de ser desejada, admirada, até mesmo amada. Então, quando você para de mandar mensagens, para de responder rápido, para de dar esses pequenos incentivos ao ego, ela não diz, ah, não, sinto falta dele. O cérebro dela diz, espera aí, para onde foi esse poder? É aí que a coceira começa. Ela posta uma selfie que geralmente gera uma reação sua. Nada. Ela menciona um cara no story, na esperança de provocar uma mensagem de ciúmes. Ainda nada. Agora ela está pensando, será que ele seguiu em frente? Ele está com alguém mais gostosa? Eu não fui o suficiente? E bum! A mesma garota que tinha a vantagem começa a entrar em parafuso. Tire aquilo em que alguém nem percebeu que era viciado, e você vai vê-lo rastejar de volta só para sentir o gosto. Quer saber uma verdade suja? Uma mulher vai te valorizar 10 vezes mais quando sua ausência a faz duvidar de si mesma. Não porque seja moral, não porque seja legal, mas porque fere o ego dela mais do que sua presença jamais a excitou. Você não mudou. Você simplesmente parou de alimentar a fera, e agora ela está morrendo de fome. Então sim, quando você para de alimentar o ego dela, ela não fica apenas se perguntando o que aconteceu. Ela se questiona. E é aí que ela volta para você para consertar o sentimento. Não porque você é o amor da vida dela,
mas porque você a fez sentir que ela não era mais tudo. 4. Você muda a dinâmica de poder sem dizer uma palavra da mesma forma. Veja, a maioria dos caras tenta inverter a dinâmica de poder agindo como alfa. Deixe-me mostrar a ela que não me importo. Deixe-me postar esta selfie da academia. Deixe-me flertar com outras garotas. Não, isso é barulho. Mudanças de poder reais não fazem barulho. Quando você fica em silêncio, quando desaparece sem uma saída dramática, sem um discurso, sem explicar, ela sente isso no estômago. Não porque você gritou mais alto, mas porque parou de falar completamente. E o silêncio a força a narrar a história para você. Você não está contando a ela o que aconteceu. Ela tem que adivinhar. É aí que o dano psicológico acontece na adivinhação, porque a incerteza cria projeção. E a projeção sempre preenche a lacuna com seus piores medos. Eu fiz algo errado? Ele estava apenas me enganando? Por que ele de repente não está mais me perseguindo? Ele conheceu alguém melhor? E você não fez absolutamente nada. Você não a insultou. Você não implorou. Você nem respondeu. Ela começa a perceber que não é mais ela quem decide o ritmo. E é aí que você inverte o roteiro. E se você tem acompanhado a série Como Atrair Mulheres, você já sabe disso. Quem se importa menos sempre controla mais. Não porque seja mais forte, mas porque é menos dependente do resultado. Você parou de alimentar o ego dela. Você parou de reagir. E agora, ela está reagindo a você. Antes ela era o filho. Você girava em torno dela. Agora, você se tornou o buraco negro. Ela não consegue ver o interior. Não consegue prever o que vem a seguir. E isso a atrai com mais força do que qualquer elogio jamais poderia. O poder não é alto. É sentido. E no momento em que você a faz questionar o que ela antes tinha certeza, você possui a moldura. Poder não é o que você faz. É o que você não explica. Deixe-a sentar naquele silêncio. Deixe-a se perguntar por que ela está perseguindo. Porque quando ela começa a ajustar seu comportamento para se adequar à sua ausência, você não apenas mudou a dinâmica, você destruiu aquela que ela pensava que controlava. 5. O tempo amplifica sua memória emocional, não a lógica. Quando você a distancia e fica longe, algo começa a funcionar dentro do cérebro dela. Mas não é a lógica funcionando. É a emoção fermentando. Veja, as pessoas gostam de pensar que o tempo faz você seguir em frente ou pensar com clareza. O tempo amplifica o sentimento mais forte que você teve quando o momento terminou. E as mulheres não se lembram de você por meio de uma planilha de fatos. Elas se lembram de você por meio de como você as fez sentir quando elas não tinham controle total. Esse é o segredo. A emoção vence a lógica todas as vezes. Então, quando ela não recebe notícias suas, a mente dela começa a trazer à tona tudo o que você a fez sentir. Aquele sorriso aleatório que você deu a ela quando não disse nada. Aquele olhar em seus olhos quando você não correu atrás. Aquela tensão no ar quando ela não conseguia dizer se você gostava dela ou se estava apenas sendo educado. Isso ecoa. Agora vem a parte distorcida. A lógica começa a apodrecer. Talvez naquela época ela pensasse que você não era o certo para ela. Talvez as amigas dela tenham dito que você era um sinal de alerta. Talvez ela tivesse motivos. Mas o tempo corrói a lógica como ácido. Ela se lembra da atração, não do plano. E o cérebro não armazena memórias como verdade. Ele as armazena como fragmentos coloridos de emoção. E a cada dia, ela não recebe notícias suas. Esse eco emocional fica mais alto do que os fatos nos quais ela costumava se apoiar. E assim, de repente, a ausência se torna o gatilho. Não porque ela sente sua falta como em um filme. Ela sente falta da versão de si mesma que era quando sentia algo imprevisível ao seu redor. Você. E sentimentos imprevisíveis, sinal de igual memórias viciantes. Então ela vai ficar sentada lá tentando dar sentido a isso. Repetindo-se, perguntando se talvez ela tenha tomado a decisão errada. Se talvez você fosse diferente. Se talvez você tenha ido embora para sempre. E tudo isso sem você mandar uma única mensagem. Isso é poder. Não alto, não dramático, não vingança. Apenas entender que o tempo misturado com o silêncio se torna uma droga. E se a última emoção dela foi tensão, atração, mistério ou mesmo apenas curiosidade, o tempo vai aguçar essa emoção em algo que ela tem que resolver. Você não perseguiu. Você não implorou. Você apenas deu a ela o pior tipo de silêncio.
aquele que nunca diz a ela o que ela era para você. Deixe-a se afogar nisso. Ela vai voltar ofegante para você. 6. Ela quer saber se ainda tem acesso a você. Da mesma forma que você quer a verdade, ela não volta porque sente sua falta. Não no começo. Ela volta porque está verificando. Eu ainda tenho acesso a você? Essa é a coceira. É isso que a consome às 2 da manhã. Porque por um tempo, ela teve acesso à sua atenção, às suas reações, a maneira como você respondia instantaneamente quando ela aparecia, a maneira como você sempre estava disponível. Ela não precisava se perguntar. Você dava, ela recebia. Mas agora, silêncio de rádio. Nada. Nem um like, nem um olhar, nem mesmo uma sombra. E isso a mata. Não porque ela esteja apaixonada, porque o poder perdido é pior do que o amor perdido. Não valorizamos o que temos. Testamos o que tínhamos só para ver se ainda podemos. Ela pode mandar uma mensagem aleatória. Ela pode gostar de uma história. Ela pode deixar uma mensagem só para pensar em você do nada. Ela não te quer ainda. Ela quer saber se poderia te ter, se quisesse. É um teste de ego, uma sonda de controle, como pegar um controle remoto de TV antigo só para ver se as pilhas ainda funcionam. E se você responder rápido, se você ceder um pouco, ela consegue o que quer. O sistema nervoso dela relaxa. Sim, ainda tem. Então ela se foi de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas se você não responde, se ela não consegue mais te acessar, o cérebro dela entra em abstinência. Por quê? Porque agora a história muda. Ela não é mais a garota que se afastou de você. Agora, ela é a garota que foi deixada para trás sem saber o porquê. Essa confusão gera obsessão porque o cérebro odeia ciclos abertos. E os humanos são programados para terminar o que começam. Mas quando você deixa inacabado, eles se tornam escravos do final que nunca tiveram. Ela precisa saber se ainda tem acesso. Não porque ela queira usar, mas porque não tê-lo a faz questionar seu próprio valor. E quanto mais calmo você está, mais indisponível você parece. Mais ela precisa provar a si mesma que ainda o tem. Não por amor, não por romance, mas por um encerramento. A droga mais perigosa que uma mulher vai expulsar de um homem que se recusa a dar. É assim que você a faz voltar. Não puxando, mas mantendo o que costumava ser dela fora de alcance. 7. Ela não gosta de como a história terminou. Você quer saber por que ela reaparece de repente, talvez semanas depois, agindo de forma curiosa, doce, até um pouco sedutora, porque não gosta de como a história terminou. Veja, as mulheres não apenas sentem emoções, elas as narram. Cada interação se torna uma história na cabeça dela. Um drama, um romance, uma trama com tensão, clímax e resolução. E o final, essa parte importa mais do que você pensa. Se foi ela quem foi embora, ela esperava que você a perseguisse. Se ela te ignorasse, ela esperava dor, súplicas, perguntas. Se vocês discutissem, ela esperava um encerramento. Mas quando você simplesmente desaparece, nenhuma reação, nenhuma dor, nenhuma súplica, nenhuma cena. O cérebro dela entra em curto-circuito. É como assistir a um filme em que a tela fica preta sem fim. E adivinha? Mas se você não responde, se ela não consegue mais te acessar, o cérebro dela entra em abstinência. Por quê? Porque agora a história muda. Ela não é mais a garota que se afastou de você. Agora, ela é a garota que foi deixada para trás sem saber o porquê. Essa confusão gera obsessão porque o cérebro odeia ciclos abertos. E os humanos são programados para terminar o que começam. Mas quando você deixa inacabado, eles se tornam escravos do final que nunca tiveram. Ela precisa saber se ainda tem acesso. Não porque ela queira usar, mas porque não tê-lo a faz questionar seu próprio valor. E quanto mais calmo você está, mais indisponível você parece. Mais ela precisa provar a si mesma que ainda o tem. Não por amor, não por romance, mas por um encerramento. A droga mais perigosa que uma mulher vai expulsar de um homem que se recusa a dar. É assim que você a faz voltar. Não puxando, mas mantendo o que costumava ser dela fora de alcance. 7. Ela não gosta de como a história terminou. Você quer saber por que ela reaparece de repente, talvez semanas depois, agindo de forma curiosa, doce, até um pouco sedutora, porque não gosta de como a história terminou. Veja, as mulheres não apenas sentem emoções,
Elas as narram. Cada interação se torna uma história na cabeça dela. Um drama, um romance, uma trama com tensão, clímax e resolução. E o final? Ah, essa parte importa mais do que você pensa. Se foi ela quem foi embora, ela esperava que você a perseguisse. Se ela te ignorasse, ela esperava dor, súplicas, perguntas. Se vocês discutissem, ela esperava um encerramento. Mas quando você simplesmente desaparece, nenhuma reação, nenhuma dor, nenhuma súplica, nenhuma cena. O cérebro dela entra em curto-circuito. É como assistir a um filme em que a tela fica preta sem fim. E adivinha? O cérebro odeia histórias emocionais inacabadas. Ele não segue em frente. Ele repete em loop, especialmente quando o final não corresponde ao papel esperado dela na história. Você. E sentimentos imprevisíveis, sinal de igual memórias viciantes. Então ela vai ficar sentada lá, tentando dar sentido a isso. Repetindo-se, perguntando se talvez ela tenha tomado a decisão errada, se talvez você fosse diferente, se talvez você tenha ido embora para sempre. E tudo isso sem você mandar uma única mensagem. Isso é poder. Não alto, não dramático, não vingança. Apenas entender que o tempo misturado com o silêncio se torna uma droga. E se a última emoção dela foi tensão, atração, mistério ou mesmo apenas curiosidade, o tempo vai aguçar essa emoção em algo que ela tem que resolver. Você não perseguiu. Você não implorou. Você apenas deu a ela o pior tipo de silêncio. Aquele que nunca diz a ela o que ela era para você. Deixe-a se afogar nisso. Ela vai voltar ofegante para você. 6. Ela quer saber se ainda tem acesso a você. Da mesma forma que você quer a verdade, ela não volta porque sente sua falta. Não no começo. Ela volta porque está verificando. Eu ainda tenho acesso a você? Essa é a coceira. É isso que a consome às 2 da manhã. Porque por um tempo, ela teve acesso à sua atenção, às suas reações, a maneira como você respondia instantaneamente quando ela aparecia, a maneira como você sempre estava disponível. Ela não precisava se perguntar. Você dava, ela recebia. Mas agora, silêncio de rádio. Nada. Nem um like, nem um olhar, nem mesmo uma sombra. E isso a mata. Não porque ela esteja apaixonada, porque o poder perdido é pior do que o amor perdido. Não valorizamos o que temos. Testamos o que tínhamos só para ver se ainda podemos. Ela pode mandar uma mensagem aleatória. Ela pode gostar de uma história. Ela pode deixar uma mensagem só para pensar em você do nada. Ela não te quer ainda. Ela quer saber se poderia te ter, se quisesse. É um teste de ego, uma sonda de controle. Como pegar um controle remoto de TV antigo, só para ver se as pilhas ainda funcionam. E se você responder rápido, se você ceder um pouco, ela consegue o que quer. O sistema nervoso dela relaxa. Sim, ainda tem. Então ela se foi de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas se você não responde, se ela não consegue mais te acessar, o cérebro dela entra em abstinência. Por quê? Porque agora a história muda. Ela não é mais a garota que se afastou de você. Agora, ela é a garota que foi deixada para trás sem saber o porquê. Essa confusão gera obsessão porque o cérebro odeia ciclos abertos. E os humanos são programados para terminar o que começam. Mas quando você deixa inacabado, eles se tornam escravos do final que nunca tiveram. Ela precisa saber se ainda tem acesso. Não porque ela queira usar, mas porque não tê-lo a faz questionar seu próprio valor. E quanto mais calmo você está, mais indisponível você parece. Mais ela precisa provar a si mesma que ainda o tem. Não por amor, não por romance, mas por um encerramento. A droga mais perigosa que uma mulher vai expulsar de um homem que se recusa a dar. É assim que você a faz voltar. Não puxando, mas mantendo o que costumava ser dela fora de alcance. 7. Ela não gosta de como a história terminou. Você quer saber por que ela reaparece de repente, talvez semanas depois, agindo de forma curiosa, doce, até um pouco sedutora, porque não gosta de como a história terminou. Veja, as mulheres não apenas sentem emoções, elas as narram. Cada interação se torna uma história na cabeça dela. Um drama, um romance, uma trama com tensão, clímax e resolução. E o final? Ah, essa parte importa mais do que você pensa. Se foi ela quem foi embora, ela esperava que você a perseguisse. Se ela te ignorasse,
Ela esperava dor, súplicas, perguntas. Se vocês discutissem, ela esperava um encerramento. Mas quando você simplesmente desaparece, nenhuma reação, nenhuma dor, nenhuma súplica, nenhuma cena. O cérebro dela entra em curto-circuito. É como assistir a um filme em que a tela fica preta sem fim. E adivinha? O cérebro odeia histórias emocionais inacabadas. Ele não segue em frente. Ele repete em loop, especialmente quando o final não corresponde ao papel esperado dela na história. Quem escreve o final escreve o significado. E se você terminar sem a contribuição dela, se você a apagar sem explicação, ela perde o controle sobre a narrativa. Ela não pode ser a vítima, não pode ser a heroína, nem pode ser a vilã. Ela é simplesmente cortada do próprio filme. E isso não é algo que o ego feminino possa engolir facilmente. Então, o que ela faz? Ela tenta reabrir a história, não porque quer amor, mas porque quer revisão. Ela quer ter a última palavra para reescrever o final em algo que se encaixe na sua autoimagem. Seja ela te deixando, te manipulando, ou provando que ainda está no controle. Aqui está o segredo que a maioria dos homens nunca descobre. As mulheres nem sempre buscam o encerramento. Elas buscam a autoria emocional. Elas querem ser donas de como as coisas terminam. E quando você tira isso dela, quando fecha o livro em silêncio, quando vai embora primeiro, quando desaparece sem o colapso emocional que ela esperava, ela sente algo mais assustador do que desgosto. Impotência. É isso que a mantém acordada. É isso que a faz voltar. Nem amor, nem arrependimento. Apenas a dor de uma história que terminou sem o seu consentimento. E a única maneira de curar essa dor é: reabra o livro. Mas quando ela o faz, e você ainda está calmo, tranquilo, sem te perseguir, é aí que ela começa a se perguntar se talvez você tenha sido o personagem principal o tempo todo. Essa é a verdade sobre o motivo pelo qual ela volta quando você para de perseguir. E se você quiser o manual completo, as mensagens exatas, os padrões psicológicos e o sistema passo a passo para ativar o poder e fazê-la correr atrás de você sem nunca parecer carente, é isso que eu descrevo no meu curso, O Algoritmo da Atração. O link está na descrição. Esta era a agulha escura. Eu te amo e te vejo no próximo vídeo.